Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Hoje eu quero refletir com você na palavra de Deus em Salmos. Inclusive, quero te deixar a recomendação, não sei o quanto que você lê Salmos, mas como é importante que a gente faça a leitura de Salmos, pelo menos um salmo, e reflita sobre a verdade daquele cântico ou daquela oração que está sendo colocada ali, porque os Salmos, ele trabalha muito, inclusive, sobre essa parte do espiritual com o emocional, dessa relação do espiritual com o emocional. A gente vai ver muitos salmos que vão tratar, inclusive, da questão que a gente vai falar hoje, sobre a dor, sobre o silêncio, sobre a espera quanto àquilo que Deus está fazendo. Então, te recomendo muito que você faça leituras contínuas em suas devocionais, que eu quero crer que você faça constantemente, que você adicione sempre um salmo, além de leitura de provérbios, de sabedoria para a sua vida. Vamos pensar hoje no Salmo 39? Salmo 39, a palavra de Deus, ela vai trazer, com o salmista, né, o salmo davídico, uma sequência do verso 1 até o 13, em que o tema nós vamos ver o silêncio, a dor e a brevidade da vida. Então, se você quiser já pausar o vídeo, você pode ler o Salmo 39, são 13 versículos, e vamos aqui pensar sobre esses versos. Então, o Salmo 39, a gente vai ter o início dizendo: Eu disse, vou vigiar a minha conduta, não pecarei em palavras, porém mordassem minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto eu me calei resignado, eu me contive inutilmente. A minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. A reflexão que eu quero trazer para você é sobre esse dilema do silêncio. É sobre essa realidade que o salmista está trazendo. Nesse contexto, ele está sofrendo e decide se calar para não pecar com a língua diante dos ímpios. É o que está dizendo aí. Eu vou vigiar na minha conduta, não vou pecar nas minhas palavras, então eu vou me conter, eu vou colocar uma mordaça na minha boca e eu não vou falar sobre a minha situação. E aí eu estou usando o comentário bíblico Brodman como base para pensarmos aqui no Salmo e um comentário que vai ser trago pelo teólogo, que eu acho muito interessante, é que esse silêncio forçado só aumentou a angústia. Esse silêncio que ele se coloca a se prestar, a não externar o seu sofrimento, só aumenta a sua angústia. E aí a reflexão que a gente pode tirar disso, e talvez é uma das reflexões principais aqui nesse salmo: quantas vezes tentamos esconder a nossa dor para parecer fortes? Quantas vezes o sofrimento reprimido acaba se tornando um incêndio interno? Quantas vezes? A cura começa quando levamos a nossa dor a Deus. Você está passando por um sofrimento muito grande, eu entendo que você possa dizer igual o salmista, olha, eu vou guardar essa dor para mim, eu vou colocar aqui dentro, eu não vou externar, porque os meus filhos não têm nada a ver com isso, porque o meu marido, a minha esposa não tem nada a ver com isso, esse sofrimento que eu estou passando, eu vou me conter, eu vou guardar comigo. Essas pessoas, não, eu não posso murmurar da minha vida, eu vou ter que manter um testemunho de cristão, estou passando por essa prova, por esse processo, por essa dificuldade, mas eu preciso sorrir, eu preciso me alegrar para falar de Jesus, eu não quero mostrar que eu estou sofrendo. E é mais ou menos nessa temática que o salmista está dizendo. Se apresentar como forte não é necessariamente o que nós devemos fazer, mas na verdade nós precisamos ir na presença de Deus e falar desse incêndio interno que estamos tendo, que estamos passando, esse sofrimento alarmante. Nós precisamos externar. Como é bom a gente poder se externar isso na presença de Deus, mas como é bom também, além de fazer esse processo, encontrar no Senhor consolo, renovo e conforto, nós temos pessoas de segurança com quem a gente pode compartilhar o nosso sofrimento. E tá difícil ter amigos de verdade, eu sei disso. Os amigos de verdade, que vamos dizer, nós podemos contar com os dedos. Mas se você tem um amigo de verdade, externe o seu sofrimento. Quero te lembrar sobre Ruth e Noemi. Noemi, ao perder tudo, ela vai falar sobre a tragédia que veio sobre a sua vida, mas ela vai ver uma moça ao seu lado
que está ali para abraçá-la, para acompanhá-la, para chorar com ela, que é Ruth. E que bom na nossa vida é termos pessoas como Ruth ao nosso lado. E mais do que isso, que maravilhoso é termos o Senhor ao nosso lado, no meio do sofrimento que a vida nos trouxe, no meio do sofrimento que o pecado dessa vida nos trouxe. Mas a graça, a misericórdia, o amor de Deus nos alcança, mesmo no meio da nossa miséria, mesmo quando nós merecemos muitas vezes o sofrimento que estamos passando. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, é a causa de ainda aguentarmos, é a causa de ainda termos motivo para viver o próximo dia, porque a graça do Senhor pode ser revestida na nossa vida se crermos e orarmos ao Senhor. Hebreus 4,16 diz: vá com confiança ao trono da graça, porque Deus vai derramar sobre a sua vida misericórdia e graça. Hebreus 4,16 diz isso. Então o salmista está falando, eu me calei, me contive inutilmente. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava e eu comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. E aí eu quero pensar com você sobre uma oração pela perspectiva correta. O salmista ele não pede a cura de imediato, ele pede para entender quão frágil ele é. A vida humana tem a largura de um palmo, a menor medida de comprimento na época, o que a gente vai enxergar o salmista falando. Diante da eternidade de Deus, a nossa existência ela não é nada. O homem se agita, ele amontoa tesouros, mas ele não sabe o que levará. Nós precisamos olhar para aquilo que estamos vivendo e enxergar o caráter de Deus e entender o quão frágil nós somos. E por isso sofremos tanto o golpe, sofremos tanto aquilo que nos foi acometido. Mas como é bom podemos confiar num Deus que é eterno, que é grande, que é poderoso e que mesmo em meio à sua glória e à realidade do nosso sofrimento, ele estende a sua mão de favor sobre nós. O salmista ele não pede uma solução para o seu problema no princípio. Ele pede a Deus para que possa compreender e saber quão frágil ele é. Que a gente possa reconhecer diante de Deus a nossa pequenez, que a gente possa reconhecer a nossa fraqueza. E os baques da vida, as pancadas que a vida nos dá, nos ajuda a baixar, a entendermos que não somos nada, a entender que o dinheiro não resolve todas as coisas, a entender que as nossas conquistas, aquilo que construímos, não é nada se comparado à grandeza do nosso Deus que está sobre nós e só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos erguer, só Ele pode nos renovar no meio da fraqueza e do sofrimento. É só a graça de Deus. E aí a gente vai ver isso na sequência. Versículo de 7 a 11, mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. Livra-me das minhas transgressões, não faça de mim objeto de zombaria. E a gente vai ver o clamor do salmista e a comparação que ele vai dizer sobre aquele que vive longe de Deus e aquele que se coloca na presença de Deus. Versículo 11, tu repreendes, disciplinas o homem por causa do seu pecado. O homem não passa de um sopro. O salmista também reconhece os seus próprios erros e a correção do Senhor que é justa, que é boa, mas ele coloca a sua esperança, ele entrega a sua esperança ao Senhor. Versículo 12: ouve a minha oração, Senhor, escuta meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento. Não sejas indiferente ao meu lamento. Quantas vezes vivemos dias terríveis e é só a graça do Senhor que pode nos sustentar. É só o poder do Senhor que na nossa fraqueza vai nos tornar fortes. Mas nós precisamos nos revestir dessa graça que está totalmente disponível para nós. Nós precisamos abrir o coração, pôr para fora, diante do Senhor, que pode, que compreende totalmente as nossas questões e pode resolver os nossos problemas. Faça isso. Eu não sei se você está angustiado, eu não sei se você está vivendo dias de luto, dias de percas, dias em que você considera estar vivendo derrotas. Descansa no Senhor, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará.
Coloque-se na presença do Senhor e não oculte o seu sofrimento, não joga para dentro, porque uma hora você vai explodir, vai ser esse fogo que uma hora não vai se conter mais. Você precisa externar diante do Senhor, você precisa externar diante de uma Ruth que Deus colocou no seu caminho, que vai te ouvir e provavelmente vai ter uma palavra de bênção para você. Mas saiba, você não está sozinho nesse processo. A mão misericordiosa de Deus está sobre ti. E que você possa meditar em mais salmos como esse, para que você permaneça na presença de Deus, independente daquilo que a vida está fazendo você viver, você passar. Deus se importa com você. Deus ama você. E Deus tem propósitos para cumprir na sua vida, mesmo nos processos dolorosos que Ele mesmo permitiu sobre ti. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Nós nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal sobre ser um cristão. Tchau.